Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai eterno e cheio de misericórdia, nesta hora nos colocamos diante da Tua presença com humildade e fé. Antes de qualquer palavra, nós reconhecemos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, Criador dos céus e da terra, aquele que governa o tempo, os dias e cada detalhe da nossa vida. Pai amado, nós entregamos este dia em Tuas mãos. Declaramos que este não é apenas mais um dia comum, mas um dia criado pelo Senhor, separado pela Tua vontade e sustentado pelo Teu poder. Como diz a Tua palavra em Salmos capítulo 118, versículo 24, este é o dia que o Senhor fez, e por isso nós escolhemos nos alegrar e nos regozijar nele. Senhor, entra neste dia conosco, vai à nossa frente, endireita os caminhos tortuosos, acalma que está confuso e traz clareza onde ainda há dúvidas. Que cada passo dado hoje seja guiado pela Tua sabedoria e que nenhuma decisão seja tomada sem a Tua direção. Pai, abençoa nossa mente para que pensamentos negativos, medos e preocupações não tenham domínio sobre nós. Que a nossa mente seja guardada pela Tua paz, aquela paz que excede todo o entendimento, conforme está escrito em Filipenses capítulo 4 e versículo 7. Que essa paz governe nossos sentimentos, nossas palavras e nossas atitudes ao longo deste dia. Senhor, abençoa também nosso coração. Se existe cansaço, tristeza ou desânimo escondido, nós colocamos tudo diante de Ti agora. Renova nossas forças, restaura nossa alegria e reacende dentro de nós a esperança que talvez tenha se enfraquecido com o passar do tempo. Pai querido, consagramos nossa casa, nossa família, nosso trabalho, todos os ambientes por onde passaremos hoje. Que a Tua presença esteja em cada lugar, trazendo harmonia, proteção e equilíbrio. Que toda palavra que sair da nossa boca seja instrumento de paz e que nossas atitudes reflitam o Teu amor. A Tua palavra nos ensina em Provérbios capítulo 16, versículo 3 a entregar ao Senhor todas as nossas obras e os nossos pensamentos serão estabelecidos. Por isso, hoje entregamos nossos planos, compromissos e expectativas em Tuas mãos, confiando que o Senhor sabe que é melhor para nós. Pai, mesmo sem saber o que este dia nos reserva, escolhemos confiar. Se houver desafios, nos dá força. Se houver lutas, nos dá perseverança. Se houver vitórias, nos dá um coração grato. Que em tudo o Teu nome seja glorificado. Nós declaramos que este dia será marcado pela Tua presença, pela Tua graça e pelo Teu cuidado. Nada foge do Teu controle, nada acontece sem a Tua permissão, e por isso descansamos em Ti. Recebe, Senhor, esta consagração inicial como um ato de fé, entrega e confiança. Que este dia seja um dia de paz, direção e propósito, debaixo da Tua poderosa mão. Quem crê que Deus já abençoou este dia, deixe seu amém nos comentários e declare sua fé junto conosco. Senhor Deus, Pai fiel e cuidadoso, continuamos nesta oração com o coração aberto diante de Ti. Depois de consagrar este dia em Tuas mãos, nós declaramos que escolhemos confiar plenamente no Senhor, mesmo quando não entendemos tudo que acontece ao nosso redor. Pai, muitas vezes iniciamos o dia carregando preocupações, dúvidas, perguntas sem respostas. Há decisões a serem tomadas, caminhos a serem escolhidos e situações que fogem do nosso controle. Por isso, hoje declaramos que não queremos andar guiados apenas pela nossa própria força ou entendimento, mas pela Tua direção perfeita. A Tua palavra nos ensina em Provérbios capítulo 13, versículos 5 e 6 que devemos confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento, reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos, e Ele endireitará as nossas veredas. É nessa promessa que nos apoiamos agora. Senhor, guia nossos passos ao longo deste dia. Mostra-nos o caminho certo, mesmo quando houver várias opções diante de nós. Feche as portas que não vêm de Ti e abre aquelas que fazem parte do Teu propósito para a nossa vida. Que não sejamos apressados, nem impulsivos, mas sensíveis à Tua voz. Pai amado, ensina-nos a esperar no Senhor. Em um mundo tão acelerado, onde tudo parece exigir respostas imediatas, nós escolhemos descansar em Ti. Sabemos que o Teu tempo é perfeito e que o Senhor nunca se atrasa. Fortalece nosso coração para não desistirmos no meio do caminho. Se em algum momento nos sentirmos inseguros, lembra-nos de que o Senhor caminha à nossa frente. A Tua palavra declara em Salmos capítulo 32, versículo 8, que o Senhor nos instruirá e nos ensinará o caminho que devemos seguir, e que os Seus olhos estão sobre nós. Essa verdade nos traz paz e segurança. Pai,
Tira de nós todo medo de errar, todo receio do futuro e toda ansiedade pela manhã. Que a nossa confiança esteja firmada no Senhor e não nas circunstâncias. Mesmo quando tudo parecer incerto, ajuda-nos a lembrar que o Senhor permanece firme e imutável. Nós entregamos a Ti nossos sonhos, nossos projetos e nossos desejos. Se algo não estiver alinhado com a Tua vontade, transforma o nosso coração. Se algo for da Tua vontade, fortalece-nos para perseverar até o fim. Senhor, que neste dia nossas decisões sejam guiadas pela fé e não pelo medo. Que nossas palavras sejam cheias de sabedoria e que nossas atitudes reflitam a confiança que temos em Ti. Que possamos perceber a Tua mão nos pequenos detalhes e reconhecer o Teu cuidado em cada passo. Nós declaramos que não estamos sozinhos. O Senhor é o nosso guia, o nosso conselheiro e o nosso sustento. Caminhamos confiantes, não porque sabemos tudo, mas porque confiamos em um Deus que sabe todas as coisas. Recebe, Pai, esta entrega sincera. Continua nos conduzindo com amor, paciência e fidelidade, e que ao final deste dia possamos reconhecer que foi o Senhor quem nos guiou em todo o tempo. Senhor Deus, Pai provedor e fiel, damos continuidade a essa oração reconhecendo que toda prosperidade verdadeira vem do Senhor. Antes de qualquer pedido, nós declaramos que confiamos em Ti como a fonte de tudo o que precisamos para viver com dignidade, paz e equilíbrio. Pai amado, muitas pessoas associam prosperidade apenas a bens materiais, mas hoje nós entendemos que a prosperidade que vem do Senhor vai muito além disso. Ela alcança nossa vida espiritual, emocional, familiar e também o nosso trabalho. A Tua vontade é que sejamos prósperos em todas as áreas, vivendo com responsabilidade, gratidão e propósito. A Tua palavra nos ensina em 3ª carta de João, capítulo 1 e versículo 2, que Teu desejo é que tudo nos vá bem e tenhamos saúde, assim como é próspera a nossa alma. Com base nessa verdade, colocamos diante de Ti todas as áreas da nossa vida que precisam de cuidado e provisão. Senhor, abençoa o nosso trabalho, nossas atividades diárias e tudo aquilo que fazemos com esforço e dedicação. Que o fruto do nosso trabalho seja suficiente, honesto e abençoado. Livra-nos da escassez, das dívidas que trazem angústia e da preocupação excessiva com o amanhã. Pai, ensina-nos a administrar com sabedoria aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Que não sejamos dominados pela ganância, mas guiados pela gratidão e pelo equilíbrio. Dá-nos um coração generoso, disposto a repartir e a abençoar outras vidas, sabendo que tudo que temos vem do Senhor. A Tua palavra declara em Deuteronômio capítulo 8 e versículo 18 que é o Senhor quem nos dá força para adquirir riquezas, para confirmar a Sua aliança. Por isso, reconhecemos que não é pela nossa própria capacidade, mas pela Tua graça que somos sustentados. Pai querido, se há alguém que ora agora enfrenta dificuldades financeiras, portas fechadas ou momentos de incerteza, nós pedimos que o Senhor intervenha. Abre portas de oportunidades, traz ideias, direcionamento e pessoas certas para ajudar no tempo certo. Que não falte o pão sobre a mesa, que não falte necessário para viver, e que haja paz no coração mesmo enquanto as respostas ainda não chegaram. Ensina-nos a confiar em Ti também nos momentos de espera. Senhor, que a prosperidade que o Senhor derramar sobre nós não nos afaste da Tua presença, mas nos aproxime ainda mais de Ti. Que sejamos bons administradores das bênçãos recebidas e testemunhas vivas do Teu cuidado. Nós declaramos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, como está escrito em Salmos capítulo 23, versículo 1. Descansamos nessa promessa e seguimos confiantes, sabendo que o Senhor cuida de nós em todo o tempo. Recebe, Pai, este clamor por provisão e prosperidade. Que tudo seja feito segundo a Tua vontade, para a Tua glória e para o nosso bem. Senhor Deus, Pai de misericórdia e amor, chegamos diante de Ti reconhecendo que o Senhor é o Deus que cura. Nada está escondido aos Teus olhos, nenhuma dor passa despercebida, nenhum sofrimento é pequeno demais para o Teu cuidado. Pai amado, apresentamos agora diante de Ti todas as enfermidades do corpo, da alma e do coração. Há dores físicas que cansam, diagnósticos que assustam, sintomas que enfraquecem e tratamentos que desgastam. Mas também existem feridas emocionais, traumas do passado, palavras que machucaram e situações que deixaram marcas profundas. A Tua palavra nos lembra em Jeremias capítulo 30 e versículo 17 que o Senhor promete restaurar a nossa saúde e curar as nossas feridas. É nessa promessa que nos apoiamos.
confiando que o teu poder continua agindo hoje, assim como agiu no passado. Senhor Jesus, durante teu ministério, o Senhor tocou os enfermos, curou os quebrantados de coração e trouxe alívio aos cansados. A tua palavra declara em Mateus capítulo 8 e versículo 17 que o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades, se carregou as nossas doenças. Por isso, colocamos cada dor aos teus pés agora. Pai, visita cada pessoa que ora neste momento. Onde houver dor física, traz alívio. Onde houver enfermidade, traz restauração. Onde houver fraqueza, derrama força. Que cada célula, cada órgão e cada sistema do corpo seja alcançado pelo teu poder restaurador. Senhor, cura também a nossa alma. Muitas vezes sorrimos por fora, mas carregamos tristeza por dentro. Cura a ansiedade, o medo constante, a angústia e o desânimo. Restaura a alegria perdida e renova o ânimo daqueles que estão cansados de lutar. Pai querido, cura os corações feridos. Cura relacionamentos quebrados, mágoas antigas e decepções profundas. Ensina-nos a perdoar, assim como fomos perdoados, e liberta-nos do peso da dor emocional que nos impede de avançar. A tua palavra diz em Salmos capítulo 147, versículo 3, que o Senhor sara os quebrantados de coração e cura as suas feridas. Nós recebemos essa verdade com fé, crendo que o Senhor está agindo agora mesmo. Mesmo que a cura não aconteça no tempo que esperamos, ajuda-nos a confiar no teu cuidado. Sabemos que o Senhor nunca deixa de agir e que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Nós entregamos cada enfermidade, cada dor e cada lágrima em tuas mãos. Descansamos na certeza de que o Senhor é fiel, poderoso e presente em todo o tempo. Recebe, Pai, este clamor por cura. Que a tua paz invada cada coração e que a esperança seja renovada, mesmo em meio às lutas. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de amor e justiça, chegamos diante de ti reconhecendo que somente o Senhor tem poder para libertar completamente. Não existe corrente forte demais, prisão profunda demais ou situação impossível para o teu agir. Pai amado, muitas pessoas carregam pesos invisíveis, lutas internas, opressões que ninguém vê. Há medos se paralisam, pensamentos negativos que se repetem, sentimentos de culpa que machucam e prisões espirituais que roubam a paz. Hoje, colocamos tudo isso diante de ti. A tua palavra declara em João capítulo 8, versículo 36, que se o Filho libertar, verdadeiramente livres seremos. Com base nessa promessa, nós clamamos pela libertação completa, não apenas exterior, mas também interior. Senhor, quebra toda corrente de medo, ansiedade, tristeza profunda e opressão espiritual. Liberta-nos de tudo aquilo que tenta nos afastar da tua presença. Remove toda influência que não vem de ti e restaura a nossa liberdade em Cristo. Pai querido, liberta-nos do passado que ainda dói, das lembranças que ferem e das experiências que nos prenderam emocionalmente. Que nenhuma situação antiga continue definindo quem somos hoje. Em ti, somos feitos novos. A tua palavra nos lembra em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 17, que onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Que o teu Espírito Santo encha este ambiente agora, trazendo luz onde havia escuridão e paz onde havia conflito. Senhor, liberta-nos também de pensamentos que nos acusam, de palavras negativas que recebemos e de mentiras que acreditamos sobre nós mesmos. Que a verdade da tua palavra prevaleça sobre toda confusão mental e espiritual. Pai, quebra todo o ciclo de derrota, toda repetição de sofrimento e toda sensação de estagnação. Abre caminhos novos, renova a esperança e fortalece a fé daqueles que já pensaram em desistir. Nós declaramos que pertencemos ao Senhor e que nenhuma força contrária tem autoridade sobre a nossa vida. Somos livres pelo poder do nome de Jesus. Recebe, Pai, este clamor por libertação. Que cada pessoa que ora agora experimente leveza, paz e renovação espiritual. Quem crê que Jesus tem poder para libertar e transformar, deixe seu amém nos comentários e declare sua fé agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amoroso e fiel, nós seguimos nessa oração reconhecendo que o Senhor é o nosso protetor em todo o tempo. Em um mundo marcado por inseguranças, perigos e incertezas, nós escolhemos colocar a nossa confiança não nas circunstâncias, mas no Senhor, que nunca dorme e nunca falha. Pai amado, pedimos que a tua proteção esteja sobre nós neste dia, desde o momento em que acordamos até o instante em que descansarmos novamente. Guarda cada passo,
cada decisão, cada palavra e cada caminho que trilharmos. Que nada venha nos surpreender fora da tua vontade e do teu cuidado. A tua palavra declara em Salmos capítulo 121, versículo 7, que o Senhor nos guardará de todo mal e guardará a nossa alma. É nessa promessa que descansamos agora, confiando que o Senhor protege não apenas o nosso corpo, mas também nossa mente, nossas emoções e nosso espírito. Senhor, coloca a tua proteção sobre nossa casa. Que o nosso lar seja um lugar de paz, descanso e segurança. Afasta toda inveja, toda contenda, toda perturbação e todo mal que tente se aproximar. Que a tua presença habite em cada ambiente da nossa casa. Pai querido, estendemos essa proteção sobre nossa família. Guarda nossos filhos, nossos pais, nossos cônjuges e todos aqueles que amamos. Protege-os ao sair, ao trabalhar, ao estudar e ao retornar para casa. Que nenhum acidente, nenhuma violência, nenhuma armadilha do inimigo tenha poder sobre eles. A tua palavra nos lembra em Salmos capítulo 91, versículo 11, que o Senhor dará ordens aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Nós cremos nessa verdade e declaramos que estamos cercados pelo cuidado celestial. Senhor, protege também a nossa mente. Muitas batalhas não acontecem fora, mas dentro de nós. Livra-nos de pensamentos negativos, de preocupações excessivas, de medos que nos paralisam, de lembranças que tentam roubar a nossa paz. Que a nossa mente seja guardada pela tua verdade. Pai amado, protege o nosso coração. Livra-nos de decepções profundas, de palavras que ferem e de sentimentos que nos afastam da fé. Ensina-nos a descansar em ti, mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo. A tua palavra diz em Provérbios capítulo 18 e versículo 10 que o nome do Senhor é uma torre forte, para onde o justo corre e está seguro. Hoje, nós corremos para ti, Senhor, buscando refúgio, abrigo e proteção. Mesmo nos dias em que o medo tenta se aproximar, ajuda-nos a lembrar que o Senhor está conosco. Conforme está escrito em Isaías capítulo 43, versículo 2, quando passarmos pelas águas, o Senhor estará conosco, e quando passarmos pelo fogo, não seremos queimados. Essa promessa nos fortalece. Pai, guarda-nos também dos perigos que não conseguimos ver. Livra-nos de decisões erradas, de caminhos perigosos e de situações que poderiam nos trazer prejuízo. Quantas vezes o Senhor já nos protegeu sem que percebêssemos. Por isso, confiamos ainda mais no teu cuidado. Nós declaramos que estamos escondidos em ti, protegidos pela tua mão poderosa. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, conforme está escrito em Isaías capítulo 54 e versículo 17. Descansamos nessa verdade. Recebe, Pai, este clamor sincero por proteção. Que a tua paz envolva cada pessoa que ora agora, trazendo descanso, segurança e confiança. Que possamos seguir este dia sem medo, sabendo que o Senhor caminha conosco. Senhor Deus, Pai eterno e cheio de graça, continuamos nessa oração reconhecendo que a nossa fé precisa ser renovada todos os dias. Muitas vezes começamos a caminhada cheios de esperança, mas ao longo do tempo as lutas, as decepções e as esperas prolongadas tentam enfraquecer o nosso coração. Pai amado, o Senhor conhece cada pessoa que ora agora. O Senhor sabe quem está cansado de lutar, quem já chorou em silêncio, quem perdeu a esperança e quem está tentando permanecer firme mesmo sem forças. Por isso, pedimos que o Senhor renova nossa fé neste momento. A tua palavra nos ensina em Romanos capítulo 15, versículo 13, que o Deus da esperança nos encha de toda alegria e paz, para que transbordemos de esperança pelo poder do Espírito Santo. Nós recebemos essa promessa e pedimos que ela se cumpra em nossa vida. Senhor, renova a fé daqueles que estão esperando uma resposta há muito tempo. Ensina-nos a confiar mesmo quando não vemos resultados imediatos. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor trabalha no tempo certo e que nenhuma oração feita com sinceridade é ignorada por ti. Pai querido, fortalece a nossa esperança. Quando tudo parece dizer que não vai dar certo, ajuda-nos a crer que o Senhor ainda pode surpreender. Quando as portas parecem fechadas, lembra-nos de que o Senhor é especialista em abrir caminhos onde não existe saída. A tua palavra declara em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Por isso, escolhemos confiar, mesmo sem enxergar, sabendo que o Senhor está agindo nos bastidores. Senhor,
Remove de nós todo desânimo, toda vontade de desistir e todo pensamento de fracasso. Que a tua palavra seja nossa fonte de força quando as circunstâncias tentarem nos enfraquecer. Que possamos levantar a cabeça e seguir em frente, confiando na tua fidelidade. Pai amado, reacende sonhos que foram esquecidos, restaura projetos que foram interrompidos e renova o desejo de viver segundo a tua vontade. Que possamos olhar para o futuro com confiança, sabendo que o Senhor tem planos de paz e não de mal, como está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Mesmo quando o caminho parece longo, ajuda-nos a dar um passo de cada vez. Que a nossa fé não esteja baseada no que sentimos, mas no que o Senhor prometeu. Nós declaramos que a nossa esperança está firmada no Senhor e não nas circunstâncias. Sabemos que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Recebe, Pai, este clamor por renovação espiritual. Que cada coração seja fortalecido, que cada mente seja restaurada e que a fé seja renovada neste momento. Senhor Deus, Pai soberano e fiel, seguimos nesta oração reconhecendo que o futuro está completamente em tuas mãos. Muitas vezes tentamos controlar tudo, antecipar respostas e entender caminhos que ainda não se revelaram, mas hoje escolhemos descansar na tua soberania. Pai amado, entregamos diante de ti tudo aquilo que ainda nos preocupa quando pensamos no amanhã. Entregamos os planos que fizemos, os sonhos que carregamos no coração e também os medos que tentam nos paralisar. Nada está escondido aos teus olhos e nada foge do teu controle. A tua palavra nos ensina em Provérbios capítulo 16, versículo 9, que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Com base nessa verdade, nós colocamos o nosso futuro em tuas mãos, confiando que o Senhor sabe exatamente para onde nos conduzir. Senhor, ajuda-nos a confiar mesmo quando não sabemos o que vai acontecer. Ensina-nos a descansar mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Que a nossa fé não dependa de previsões, mas a certeza de que o Senhor permanece no controle. Pai querido, entregamos o nosso amanhã, nossas decisões futuras, nossos relacionamentos, nosso trabalho e tudo aquilo que ainda está por vir. Se houver mudanças necessárias, prepara o nosso coração. Se houver esperas, dá-nos paciência. Se houver desafios, fortalece-nos. A tua palavra declara em Salmos capítulo 37, versículo 5, que devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais ele fará. Nós escolhemos viver essa verdade agora, descansando na tua fidelidade. Senhor, livra-nos da ansiedade pelo futuro. Quantas vezes nos preocupamos com coisas que ainda nem aconteceram. Ajuda-nos a viver um dia de cada vez, confiando que a tua graça se renova a cada manhã. Pai amado, quando o medo do amanhã tentar se aproximar, lembra-nos das tuas promessas. Lembra-nos de que o Senhor nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Que possamos olhar para trás e reconhecer quantas vezes o Senhor já cuidou de nós. A tua palavra nos lembra em Mateus capítulo 6, versículo 34, que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque cada dia tem o seu próprio cuidado. Recebemos essa orientação com humildade e fé. Nós declaramos que o nosso futuro está seguro em ti. Não sabemos o que virá, mas sabemos quem está conosco. E isso é suficiente para continuar. Recebe, Pai, esta entrega sincera. Que a paz do Senhor governe nosso coração e que possamos caminhar confiantes, sabendo que o melhor do Senhor ainda está por vir. Senhor Deus, Pai de amor e cuidado constante, continuamos nesta oração reconhecendo que somente em ti a nossa alma encontra verdadeiro descanso. Em meio às pressões da vida, às responsabilidades diárias e às preocupações que se acumulam, muitas vezes seguimos cansados, sobrecarregados com o coração pesado. Pai amado, hoje colocamos diante de ti todo o cansaço físico, emocional e espiritual. O Senhor conhece as noites mal dormidas, as preocupações silenciosas e os pensamentos que insistem em nos tirar a paz. Por isso, buscamos agora o descanso que só o Senhor pode oferecer. A tua palavra nos lembra em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, quando Jesus nos convida a ir até ele todos os que estão cansados e sobrecarregados, prometendo alívio para a nossa alma. Recebemos esse convite com fé e nos aproximamos de ti. Senhor, acalma a nossa mente. Silencia os pensamentos agitados, as lembranças dolorosas e as preocupações excessivas. Que a tua paz, aquela que excede todo o entendimento, conforme está escrito em Filipenses capítulo 4 e versículo 7, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus.
Pai querido, ajuda-nos a desacelerar. Ensina-nos a confiar mais e a nos preocupar menos. Que possamos aprender a descansar, sabendo que o Senhor continua trabalhando mesmo quando paramos. A tua palavra declara em Salmos capítulo 4 e versículo 8 que em paz nos deitamos e logo adormecemos, porque só o Senhor nos faz viver em segurança. Nós tomamos posse dessa promessa agora. Senhor, traz descanso também para as emoções feridas. Cura a ansiedade, o medo constante e a angústia que aperta o peito. Que cada pessoa que ora agora sinta um alívio profundo, como se um peso estivesse sendo retirado dos ombros. Pai amado, ajuda-nos a entregar o controle. Muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, mas hoje escolhemos confiar. Que possamos lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, conforme está escrito em primeira carta de Pedro, capítulo 5 e versículo 7, sabendo que o Senhor cuida de nós. Que a tua presença envolva este momento com calma, serenidade e segurança. Que o coração desacelere, que a respiração se acalme e que a alma encontre repouso em ti. Nós declaramos que a nossa paz não vem das circunstâncias, mas a presença do Senhor em nossa vida. Mesmo em meio às lutas, escolhemos descansar, porque sabemos que o Senhor está conosco. Recebe, Pai, este clamor por descanso e paz interior. Que cada pessoa que ora agora seja renovada, fortalecida e preparada para seguir em frente com mais leveza. Senhor Deus eterno, Pai de amor infinito e misericórdia sem fim, chegamos ao final desta oração com o coração cheio de gratidão. Antes mesmo de vermos todas as respostas, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é fiel e nunca abandona aqueles que confiam em ti. Pai amado, obrigado pela vida, pelo fôlego, pela oportunidade de um novo dia e pela tua presença constante em nossa caminhada. Obrigado porque, mesmo quando falhamos, o Senhor permanece fiel. Mesmo quando nos sentimos fracos, o Senhor nos sustenta com a sua graça. A tua palavra nos ensina em primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 18 que devemos dar graças em todas as circunstâncias, porque está à vontade de Deus em Cristo Jesus. Com base nessa verdade, escolhemos agradecer não apenas pelos dias bons, mas também pelos dias difíceis que nos ensinaram a depender mais do Senhor. Pai, agradecemos pela prosperidade que o Senhor já derramou e também por aquela que ainda virá. Agradecemos pela cura que já recebemos e pela cura que está em processo. Agradecemos pela libertação que o Senhor trouxe e por aquela que continua acontecendo dia após dia. Obrigado, Senhor, pela proteção que nos guardou até aqui. Quantas vezes o Senhor nos livrou de perigos que nem chegamos a perceber. Quantas portas o Senhor fechou para nos proteger e quantos caminhos o Senhor abriu para nos conduzir. Pai querido, entregamos definitivamente nossa vida em tuas mãos. Entregamos nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Entregamos nossos sonhos, nossos medos, nossas decisões e tudo aquilo que ainda não entendemos. Confiamos que o Senhor sabe exatamente o que está fazendo. A tua palavra declara em Salmos capítulo 37, versículo 23, que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se agrada do seu caminho. Por isso, seguimos confiantes, sabendo que o Senhor está guiando cada detalhe da nossa vida. Senhor, que esta oração não termine apenas em palavras, mas se transforme em uma vida de fé, confiança e obediência. Que possamos viver diariamente, lembrando que o Senhor está conosco em todo o tempo. Nós encerramos esta oração declarando que confiamos no Senhor, descansamos em sua fidelidade e seguimos em frente com esperança renovada. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti, hoje e sempre. Se esta oração falou ao seu coração, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe este vídeo e declare que você confia totalmente na fidelidade de Deus.